Nesse vídeo eu vou responder a seguinte questão: por que você, pequeno investidor, deveria investir pensando em dividendos e não em empresas de crescimento, assim como fez o Barça? Então vamos ao vídeo. Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que eu deixo livros aqui na descrição caso você queira se aprofundar ainda mais. E é comum a gente ouvir a afirmação de muitos por aí de que o pequeno investidor, considerando que ele tem pouco capital, seria mais lógico ele investir em empresas de crescimento para alavancar esse capital, esse patrimônio, para então depois pensar em comprar empresas pagadoras de dividendos, porque daí, por meio dessa tese, a pessoa teria muitos recursos para comprar. Mas vamos lá, eu refuto essa tese, trazendo para vocês aqui primeiramente os prós e contras de se investir em empresas pagadoras de dividendos. Vamos enumerar aqui os prós de se investir em dividendos. Primeiro ponto, os rendimentos te proporcionam aumentar a participação empresarial na companhia que você investe. O que eu quero dizer com isso? Suponhamos que eu compre 100 ações de Taesa, aqui é só um exemplo hipotético, a R$10. Logo eu vou desembolsar R$1.000. E aí, esses R$1.000 vão me proporcionar um yield de 10%. Logo eu consigo comprar mais 10 ações de Taesa, com os próprios rendimentos oriundos dessas 100 ações. Desse modo, agora eu tenho o quê? 110 ações de Taesa. E aí minha participação empresarial aumentou em cima da companhia. O mesmo não acontece quando eu invisto em empresas de crescimento que não pagam dividendos, que deixam o seu lucro retido em caixa, seja para deixar como caixa, seja ainda o que de fato acontece para fazer novas aquisições, novos investimentos e expandir os seus negócios. E aí então, se eu comprei 100 ações de uma companhia de crescimento, eu vou ficar com essas 100 ações por tempo que for, porque elas não vão me proporcionar novos recursos para comprar mais ações. Segundo pró, as ações de dividendos costumam não subir tanto, e aí então eu posso comprar mais ações. E sabe por que elas não sobem tanto? Porque quando elas pagam dividendos, elas estão tirando dinheiro de caixa, às vezes até mesmo de reservas legais, para entregar aos seus acionistas. Isso faz com que o valor de mercado de uma companhia se mantenha estável e cresça muito pouco, a passos lentos, e é isso um contraponto do pessoal das empresas de growth. Só que isso não necessariamente é algo ruim, porque daí como a empresa não sobe tanto, você tem tempo para comprar. Afinal, você vai comprando ações conforme seus rendimentos vão entrando na sua vida, e isso depende do seu trabalho que leva tempo. E aí, você precisa de tempo para comprar barato. Se a empresa subir muito e você queria muito comprá-la, você não consegue, ou se você for comprar, você acaba pagando um preço muito alto. Outro pró seria o fluxo de renda recorrente, que não é proporcionado pelas ações de crescimento, por motivos óbvios. Agora que eu listei esses 3 principais prós, vou agora falar os contras também. O próprio conceito de dividendo pode ser considerado algo contra, no seguinte sentido: se eu estou tirando dinheiro da empresa, eu estou fazendo com que ela perca valor de mercado. E seria, nesse caso, preferível que o dinheiro ficasse dentro do caixa. Para quê? Para que os gestores da empresa e o seu controlador, que são mais especialistas na própria empresa, pudessem expandir os seus negócios. Então, por meio desse argumento, o dividendo seria uma dilapidação do patrimônio da empresa. O segundo contra: empresas de dividendos não sobem tanto, razão pela qual o seu patrimônio, caso você se importe muito com o patrimônio, fica estável. E aí os defensores dessa ideia, inclusive, citam o Warren Buffett, que, por meio da sua Berkshire Hathaway, não distribui proventos há muitos anos, preferindo que o dinheiro fique retido no caixa. Só que tem um problema nesse argumento. Ali estamos falando de Warren Buffett, o maior investidor do planeta. E essas pessoas que investem pensando em crescimento, comparando com o que fez o Warren Buffett, parecem ser ingênuas ou narcisistas. Por quê? Porque elas acham que tem a expertise do Warren Buffett. Todo mundo sabe, isso é notório, que o Warren Buffett é um ponto fora da curva, muito fora da curva. Ele venceu o mercado por muitos anos, algo que pouquíssimas pessoas conseguem fazer. E se essas pessoas que defendem, com base no argumento Buffett, de que investir em dividendos é uma bobagem, então essas pessoas estão achando que podem ter um desempenho igual ou próximo ao do Buffett. Mas aí é um exercício de autorreflexão. Posto isso, conseguimos refutar facilmente esses contras dos dividendos. E mais um contra seria que a cotação da empresa sofre com a retirada por meio de dividendos. Só que todos esses contras podem se tornar prós a depender da sua visão como investidor. Por exemplo, dizer que o dividendo é ruim porque retira dinheiro da empresa e seria melhor reinvestir no negócio, talvez não seja uma verdade. Muitas vezes é uma empresa já robusta que não precisa crescer, então é melhor entregar aos acionistas. Outro ponto, essa ideia de que o acionista não sabe o que pode fazer com seu dinheiro, parece-me essa ideia de intervencionismo estatal que muitos keynesianos usam para dizer o seguinte: olha, o cidadão não sabe o que fazer com seu dinheiro, então o Estado tem que fazer tudo por eles. Então está justificada a cobrança desmedida de impostos.
parece-me que é a mesma ideia. Você não entregar dinheiro para o acionista dizendo que ele não sabe o que vai fazer. E aí o pequeno acionista não consegue aumentar sua participação empresarial e continua com aquelas migalhas que ele comprou lá no início do seu investimento. Aí o outro contra, empresas de dividendos não sobem. Bom, isso não é uma verdade absoluta, tem muitas empresas de dividendos que sobem bastante. A Taesa é um exemplo. Mas, por outro lado, não subir não é algo ruim. Na verdade, como investidor e investidor de valor, você prefere que as cotações fiquem baixas, que daí você consegue comprar. E aí essa questão do patrimônio. O patrimônio pouco importa, afinal ele oscila toda hora. Você não tem certeza de que ele vai se valorizar ou se desvalorizar. O que você pode ter um certo controle de certeza é o quanto esse patrimônio vai te gerar de renda. E aí, obviamente, a gente consegue entender que depender exclusivamente da valorização, como ocorre investir em empresas de crescimento, pode ser muito arriscado. E o bom investidor não é aquele que consegue altíssima rentabilidade, porque ele pode estar sofrendo um risco muito grande. E aí o próprio Howard Marks critica isso. Para ele, um bom investidor, e isso eu concordo, é aquele que tem uma rentabilidade um pouco acima da média, quando o mercado está em alta, porque ele sofreu um risco calculado, ou quando o mercado cai muito, ele não perde muito como esses investidores de crescimento. Ele perde pouco ou fica no 0 a 0. Então é assim que a bola de neve parece fazer mais sentido quando eu invisto pensando em dividendos. Afinal, minha participação empresarial vai crescendo muito. E outro ponto que eu queria destacar aqui para vocês é que investir em empresas de crescimento é muito melhor para o controlador ou fundador do que para o pequeno investidor. Por que eu digo isso? Veja, quando o dinheiro acaba ficando dentro da empresa, uma empresa que foi fundada ou criada ou está sendo controlada por determinado investidor, seja pessoa física ou jurídica, é muito mais vantajoso para ele que, como ele tem uma participação muito grande, muito robusta, afinal ele começou aquele negócio, ele comprou lá no início, deixar o dinheiro em caixa faz com que ele possa usar esse dinheiro do jeito que ele quiser. Não seja ingênuo você, pequeno investidor, de achar que não é o controlador na prática que dita quem vai ser o conselheiro de administração, quem vai ser a diretoria. É ele que dita. Então é muito mais vantajoso para ele deixar o dinheiro ali. Assim a sua participação empresarial, que é robusta, vai ficar muito mais robusta. Agora para o pequeno investidor, coitado dele. E eu não estou aqui dizendo que nem o Barsi entraria nessa regra. O Barsi, por exemplo, que hoje é o controlador da Unipar Carbocloro, detendo 20% das ações ordinárias, preferenciais, obviamente que ele coloca a Luiz Barsi lá onde ele quiser. A Luiz é conselheira fiscal do Santander e o Barsi é um grande investidor de Santander. Então, assim, nem mesmo o Barsi, eu não estou aqui passando pano, ele também controla as empresas, só que no caso o Barsi, como o DNA dele é de dividendo, ele estimula o pagamento de proventos, assim como o Santander, porque os espanhóis controladores ficam querendo retirar dividendos do Santander, mas são dividendos sustentáveis, pessoal. Não é como os dividendos lá nas antigas de Oi, uma empresa que dava prejuízo ou estava próxima de dar prejuízo e ainda assim forçava a distribuição de proventos. Não é isso. E eu gostaria de te demonstrar aqui por meio de uma simulação de investimento, um simulador histórico entre investir R$10.000 e R$500 por mês de aporte mensal numa empresa de dividendos como a Taesa e, no caso aqui, uma empresa de crescimento, a Sinqia. Então aqui, o que nós temos? Você pegando aqui desde agosto de 2012 até janeiro de 2022. Por quê? Porque a Taesa abriu seu capital na bolsa em julho de 2012, tá? Então nós teríamos aí um patrimônio acumulado de R$195.000, com um custo de aquisição, seria entre aspas o preço médio, R$133.000, quase R$134.000, desembolsando aí R$66.000, acumulando aí ó 5.375 units, tá? Gerando um provento só em 2021 de R$21.000. Aqui praticamente uma aposentadoria aí, mais que um salário mínimo por mês. Agora vamos pegar a Sinqia, que é uma das empresas mais promissoras de crescimento, inclusive o Thiago Nigro dizia que se tivesse só R$1.000 investiria tudo em Sinqia. Mesma situação, R$10.000, R$500 por mês. Pegando aqui, ó, pouca diferença, tá? Porque o IPO da Sinqia foi final de 2013, tá? A gente vai pegar dezembro de 2013 até os dias atuais. Você teria acumulado, sim, um patrimônio superior de R$242.000. Só que seu custo de aquisição seria bem menos, tá vendo? 61.000. Porque não paga dividendo, não tem como você reinvestir dividendo. Ele na Taesa você estaria reinvestindo. Acumularia mais ações, mas se não paga dividendo, bom, e olha aqui, o dividendo de 2021, R$250. Não dá para fazer nada isso num ano, né? Então, você falaria, putz, Luan, aí você foi refutado, né? 242.000 contra 195.000, é mesmo. Taesa provavelmente você compraria para a sua aposentadoria, ou seja, você não iria vender. Agora, Sinqia, para que faça sentido isso aqui, você tem que vender. A empresa não paga dividendo, gente, então só vendendo. Então vamos lá. Quanto que eu pagaria então de imposto de renda? Porque o imposto de renda não é seu, ele é do Estado. Então como seu custo de aquisição é de 61.000, os 15% de imposto de renda incidiria entre a diferença do seu custo de aquisição, 61.000, e o valor final de 242.000. Então, 242
menos 61, sendo generalista aqui, 181 mil aqui de lucro. Você pagaria então aí mais ou menos R$ 27.150 de imposto de renda. Então você subtrai do patrimônio acumulado R$ 27 mil. Então na verdade você teria acumulado 215 mil. E aí, pessoal, recebendo isso aqui de proventos, não ia fazer muita diferença. Então o que você teria acumulado é 215 mil. Já a Taesa, 195 mil pagando 20 mil isento de imposto de renda por ano, mais 2 aninhos ali você já teria mais 40 mil reais, mais os 195 que você tem, você já bateria o investimento aí em Sinqia. Então quer dizer, é bem possível que num período ainda superior, a Taesa estaria na frente e te aposentando, enquanto você estaria aqui dependente de Sinqia, tendo que vender para realizar lucro lá no futuro. E obviamente em Sinqia seu risco é muito superior, afinal uma startup. E a Taesa, o risco é muito inferior à empresa perene, previsibilidade de caixa, de receita e tudo mais. Lembrando que, segundo Howard Marks, o investimento só é bom conforme a proporção do risco que você suportou a investir. E o risco em Sinqia, nem se fala. Empresa de tecnologia com margens baixas e que ainda está crescendo. A verdade é que o caminho é inverso. Primeiro você constrói sua aposentadoria, como diz o Barsi, e depois você pega e investe numa carteira de oportunidade para alavancagem patrimonial. O caminho é inverso, mesmo para o pequeno investidor. É por isso que eu, particularmente assim como penso o Barsi, prefiro engendrar meus esforços numa carteira previdenciária para depois pensar em alavancagem patrimonial por meio de uma carteira de oportunidade comprando ações de crescimento se for o caso, mas sempre de acordo com o Value Invest. Nunca comprar ações de crescimento que estejam caras. Preço é soberano. Mas já vai deixando aqui nos comentários, você concorda com essa ideia? Se não concorda, deixe a sua opinião fundamentada. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse aqui é o canal Mirar Investir. Até o próximo vídeo. Fui!